Então, pessoal, hoje o nosso capítulo, vocês vão abrir aí o livro 2, capítulo 2, tá bom? O nosso capítulo hoje vai tratar sobre renascimento, renovação nas artes 1, porque o próximo capítulo, ele vai trazer a segunda parte aí, né, desse assunto, tá certo? Então, vamos lá. Arte e a ciência no Renascimento, pessoal, eram supervalorizadas, elas tinham a mesma importância, tá certo? Valorizando os feitos e a capacidade racional da humanidade. A cultura da antiguidade clássica volta a ser estudada e torna-se inspiração para os artistas renascentistas, tá bom? No final do período da Idade Média, gente, ele foi marcado pelo desenvolvimento das cidades, pela migração da população do campo para os centros urbanos, tá certo? Então, a burguesia começou a ascender, né? Começou a se desenvolver e no início do século XV surgiu aí esse tal renascimento, tá bom? O equilíbrio e a proporção foram pontos importantes para as criações artísticas, que investiam no estudo da anatomia, das formas arquitetônicas e na representação harmônica da imagem. A gente vai ver um pouquinho melhor, um pouquinho na frente, tá bom? Então, eles retomaram, como eu já disse, né, esses ideais de estética da antiguidade clássica, junto com as aspirações ao desenvolvimento de ciências e artes. Gente, vocês acham que atualmente o mesmo valor que é dado aos artistas é dado aos cientistas? O que é mais valorizado? O que vocês acham? Nessa época aqui, nenhum dos dois eram mais valorizados um do que o outro. Os dois tinham a mesma importância. Tanto que artistas estudavam ciência, estudavam matemática, estudavam anatomia. Então, os artistas, eles também valorizaram a questão das ciências, assim como as ciências valorizavam a arte, tá bom? A concepção do ser humano como o maior exemplo da grandiosidade divina. Nessa época, pessoal, a religião ainda tinha grande influência nas artes, como a gente já estudou, né? Tudo tinha muita influência religiosa. Nessa época, a religião tinha sim muita influência, tá? Só que aqui já se percebe o ser humano como o maior exemplo da grandiosidade divina. Então, modificou a forma, né, e da representação dessas figuras sagradas. Nesse caso, o homem era uma dádiva de Deus e ele era super valorizado aí, tá bom? Essa imagem aí é muito conhecida, né? É a que vocês conhecem muito bem, é a Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Belíssima, né? Além da religião, os renascentistas investiam nos estudos de arquitetura, engenharia, ciências naturais, medicina e artes. O renascentismo, pessoal, não era uma coisa que era só artística, né? Era abrangia todo esse contingente aí que eu acabei de citar, tá certo? A arte é compreendida como uma área do conhecimento. Até hoje é uma área do conhecimento, né? Mas nessa época ela foi muito valorizada e os artistas também. A gente já estudou que houve uma época que os artesãos, né? Esses artistas, as pessoas que criavam esculturas, que criavam isso aí, não eram valorizadas, né? Nesse caso aqui, os artistas eram valorizados. Assim como as ciências na qual se constrói significados e saberes essenciais para o desenvolvimento humano. As manifestações artísticas renascentistas se caracterizaram pelo estudo das proporções. Então, aqui perspectiva também, pessoal, planejamento harmônico e simétrico. Aqui, pessoal, eles tentavam fazer a obra de arte se parecer o máximo possível, eu vou dizer assim, com a realidade. É questão de proporção, um objeto ser exatamente proporcional ao tamanho do outro, sabe? Por exemplo, se eu for desenhar uma casinha e uma árvore, quando eu vou desenhar a pessoa, parece que a pessoa ficou maior do que a casa. Já aconteceu isso com vocês? Então, nesse caso aqui do Renascimento, quando a gente diz que ele se preocupa com a proporção, ele se preocupa em fazer uma casa, em fazer uma pessoa que seja proporcional ao tamanho daquela casa.
Obviamente, uma pessoa vai ser bem menor do que a casa, né? Então, vocês entendam a proporção dessa forma, tá bom? Planejamento harmônico, sem muito enfeite, sem muita coisa para chamar atenção. Na arquitetura, por exemplo, eles tentavam não fazer tantas obras verticais, como aconteceu no estilo gótico, por exemplo. A verticalização da arquitetura eram mais horizontais, tá bom? E simétrico também. Olha para cá, para essa arquitetura, tá bom? Essa belíssima, né? Um dos maiores representantes da arquitetura renascentista foi Filippo Brunelleschi, tá bom? Que morreu em 1446. Então, ele era o principal cara aí da arquitetura renascentista. Guardem isso com vocês, tá bom? Então, as obras arquitetônicas renascentistas, pessoal, eram espaços geometricamente harmoniosos, sem exageros, sem o uso da verticalização, como eu já falei para vocês, tá bom? E também começaram aí a aparecer o surgimento de abóbodas, que é essa parte superior aí, arredondada, isso aí é uma abóboda, tá bom? Essas abóbodas, elas casavam perfeitamente com a obra arquitetônica. Filippo Brunelleschi era especialista nisso aí, tá certo? Aqui, ó, uma outra obra arquitetônica dele, a Capela Pazzi, é um exemplo da arquitetura renascentista de Brunelleschi, por apresentar equilíbrio e regularidade. Olha para essa imagem central aqui, dessa obra arquitetônica, dessa capela. Perceba que tem 3 colunas de cada lado e no centro tem uma porta perfeitamente encaixada no centro. Dá uma sensação de harmonia, de simetria. Isso era a obra renascentista, tá bom? Sem exageros. Agora, pessoal, na pintura renascentista, os artistas se debruçaram sobre o estudo da anatomia humana. Então, lembra que Leonardo da Vinci, o que fez a Mona Lisa que a gente acabou de falar, né? Ele também foi responsável pelo homem vitruviano, né? Ele estudava demais a anatomia, estudava ciências, a proporcionalidade, tá bom? Anatomia humana, tinha uma perspectiva como um recurso técnico para criar a ilusão de profundidade. Então, você enxergava a obra e eles conseguiam trazer a perspectiva como se tivesse um fundo, como se a obra tivesse uma profundidade. Os objetos que estavam mais próximos, eu conseguia enxergar objetos, pessoas, casas mais próximas e as que estavam mais distantes. Então, foi desenvolvida muito bem a perspectiva nessa época, tá bom? Como recurso técnico para citar, criar a ilusão de profundidade, desenvolver a técnica do chiaroscuro, claro e escuro, eu destacava aqui no chiaroscuro, os pontos principais eram mais claros, como se tivesse uma luz sobre eles, tá certo? Que proporcionou a gradação minuciosa da luz e da sombra. Pessoal, agora a parte mais legal, a parte que vocês mais gostam, a agenda. Vocês vão pesquisar sobre os artistas renascentistas, tá bom? Leonardo da Vinci, o Sandro Botticelli e o Michelangelo Buonarroti, tá bom? Vocês vão pesquisar sobre eles e vão escrever no caderno. Não quero nada digitado. Eu quero escrito pela mãozinha de vocês. Eu tô com saudade da letra de vocês, sabia? Então, eu quero escrito no caderno. Vocês vão fotografar bem lindo. Vocês vão, por exemplo, primeiro coloca o primeiro artista de caneta e pode fazer de lápis. Não se preocupa, tá? Eu prefiro toda de caneta, mas se vocês quiserem fazer de lápis, não tem problema. E escreva. Não esquece de, na folha, colocar o nome de vocês, tá bom? Nas fotos que vocês enviarem, eu quero o nome de vocês escrito lá, de canetinha, tá bom? Não esquece de escrever o nome de vocês de caneta na folha, tá bom? Aí vocês vão colocar o artista e escrever um pouco sobre ele, o artista escrever um pouco sobre ele, tá certo? Enviar para o meu e-mail, de novo, nunca para meu WhatsApp, tá bom? Envia para Ravena Feitosa EPP, dia 11/6. Lembra que é a atividade avaliativa, tá bom? Então não deixem de mandar, não deixa de mandar no prazo, tá certo? Não esqueça do nome da série. Beijo, beijo, pessoal. Encontro vocês em breve. Tchau, tchau.